Uhum, uhum. Bom dia, pessoal. Bruna, Ana, Marcela, Jaque. Bom dia, bem-vindos. Vivian. Quadros. Bom dia. Então, bom dia, pessoal. Bom, eu não estou no local comum aqui, eu estou num hotel, estou em Porto Alegre. Eu gostaria de só mencionar que semana passada não teve a live porque eu tive que resolver alguns problemas em Porto Alegre, tive que voltar para cá, então a gente está na internet do celular, eu espero que não tenha nenhuma surpresa. E, pois bem, a gente hoje vai falar de raiva e agressão. Quando estava fazendo faculdade, me formei em 2000, eu não tive muitas aulas relacionadas a esse tema, na realidade não me lembro de ter tido aula alguma, mas foi algo que com o tempo a gente vai se obrigando a ter que pensar algumas coisas, e aí a gente vai falar sobre raiva e agressão. Quando a gente pensa em raiva, e isso ficou muito claro ao longo dos anos, da mesma maneira que a gente pode pensar de quadro de ansiedade na psiquiatria, o quadro de depressão, não existe quadro de raiva na, depressão, na psiquiatria nem na psicologia, mas eu acho que seria bastante adequado se fôssemos fazer ou pensar num quadro de raivas. Por quê? Vamos pensar numa situação, isso aqui é a dor, então digamos que a dor seja problemas econômicos, então a dor, se eu disser eu tenho problemas econômicos, isso é uma dor para mim, nossa, como as coisas são difíceis, nada vai dar certo, eu tento e não dá certo, eu posso desenvolver com base nisso um quadro de depressão. Mas digamos que a dor seja, de novo, bom dia, Silvana, faz tempo, digamos que a dor seja quadro de uma crise econômica, só que agora eu começo a pensar em nossa, o que vai acontecer, como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, como me dedicar mais. E aí eu vou falando esse tipo de coisas e agora ao invés de ter um quadro de depressão, eu teria um quadro de ansiedade. E eu posso ir para um quadro de raiva, onde eu estou numa crise econômica e eu começo a dizer bah, que coisa chata, é sempre assim, terrível. E aí a raiva, eu posso desenvolver um quadro de raiva. Então, na realidade, nós teríamos como a dor a causa, e aí pode ir para ansiedade, pode ir para tristeza, pode ir para raiva. E raiva é um sentimento que busca alívio na situação. E a gente já chega lá. Então, raiva é o efeito de uma dor. Ponto 1. Essa dor, então nós teríamos primeiro a dor, a forma de lidar com ela pode ser inúmeras, a gente está dizendo que da dor vem a raiva, e da raiva vem a agressão. Mas a gente já chega lá, porque pode ter agressão sem raiva. Mas, então nós teríamos raiva. Pois bem, para nós conseguirmos falar de maneira mais adequada sobre raiva, nós precisaríamos entender o instinto. O que é o instinto? Instinto é a maneira psicológica de funcionar com a qual a gente nasce. Não existe instinto de sobrevivência, basta pensar nos kamikazes. Não existe instinto de reprodução, basta pensar nas pessoas que não querem se reproduzir. Não existe instinto de proteção da espécie. Não precisa nem explicar essa parte. O que existe é um instinto em termos de buscar prazer e fugir da dor. E é isso, buscar prazer e fugir da dor. Eu estava até pensando em termos depois, quem sabe, de como tema, a ideia de compulsão. A gente vai falar um pouquinho de compulsão hoje, mas compulsão por agressão, por mais estranho que possa parecer, existe.
pessoas viciadas em agredir, mas a gente já chega lá. Então nós temos o instinto como sendo buscar prazer e fugir da dor. E raiva é um tipo de dor. Como assim? Então nós temos a dor, como estava falando, uma dificuldade econômica, e aí essa sensação, vontade de destruir para se acalmar. E aqui vem uma coisa que vai soar meio estranho. Agredir é geneticamente prazeroso? Isso é complicado. Então, como assim agredir? A palavra agredir vem do latim ad grade. Eu sabia que eu ia esquecer, por isso que eu tenho ele aqui. Ad de para, grade, frente. Então, ir para frente e de encontro, isso é agredir. Só que quando a gente pensa numa agressão, é estranho falar isso, mas a agressão é prazerosamente genética, ou geneticamente prazerosa, se quiser. Existem várias formas de agressão. Nós podemos pensar em agressão como sendo socar alguma coisa, apenas xingar alguém, e nós podemos pensar em agressão em termos de coisas menos claras. Uma piada. Quase todas as piadas são agressivas. Não é à toa que contar piada hoje em dia pode se transformar num grande problema. A palavra piada vem de piar, fazer como os pássaros, piar. E não parece, mas a maioria das piadas são agressivas. Piadas de judeus, piadas de cristãos, piadas de negros, brancos, piadas de gordo, pessoas altas, pessoas baixas. Bom dia, pessoal. E a questão é essa. Quando a gente pensa em ironia, é um tipo de agressão. Então, um show de stand-up muitas vezes é um show de agressão. Então, por isso que piadas muitas vezes são complicadas. Isso só para deixar as mais claras. Então, vamos pensar em dois extremos. No extremo, nós temos as agressões óbvias. Agressão física, agressão verbal. Essas são as óbvias. E do outro lado, nós temos as menos óbvias. Nesse meio termo, a gente pode passar por sarcasmo, que significa queimar carne, sarcasmo, ironias, piadas. E nessa ponta aqui a gente pode brincar com a ideia de que as agressividades das vítimas, como assim a agressividade da vítima? Uma lágrima numa pessoa pode ser uma grande maneira de agredir a outra. Então, na hora que uma pessoa se coloca como vítima de uma situação e sai uma lágrima, ela está mostrando essa dor, só que essa minha dor, ao dizer essa é minha dor e você que a provocou, eu estou atacando quem a princípio teria me atacado. Então, muitas vezes, uma lágrima ou uma postura vitimizada acaba sendo uma forma de agredir a outra pessoa. Então, no inglês, nós chamaríamos isso de passive-aggressive, passivo-agressivo. Eu não gosto muito dessa expressão em si, mas nós podemos pensar na postura de vitimização agressiva. A minha vitimização pode agredir alguém. Então, eu posso pensar em simplesmente mostrar como a pessoa me machucou. Quando eu mostro a pessoa como ela me machucou, dentro da minha vitimização, eu estou dizendo que ela não é uma boa pessoa. Então, muitas vezes, a vitimização é uma forma de agredir. Eu já vi várias pessoas usando dessa maneira de agredir seus pais, seus filhos e aí por diante. Então, o primeiro conceito é: instinto é buscar prazer, fugir da dor, e agressão é uma forma de prazer. E não apenas uma forma de prazer, a agressão é uma forma de aliviar. Por que as pessoas gostam de gritar? Por que as pessoas gostam de gritar quando elas estão com raiva? Porque a raiva sendo uma dor, o gritar, o xingar é uma agressão. Ao xingar, a raiva diminui. Então nós temos dor. Eu quero acabar com essa dor por uma questão puramente instintiva. Dessa dor vem a raiva, que é a vontade de destruir, como forma de alívio para se acalmar. E aí
essa raiva, tu podes aplacá-la de diferentes formas. Tem gente que come quando está com raiva. Tem gente que bebe quando está com raiva, que vale salientar essa parte. Tentar acalmar a raiva com álcool equivale a tentar apagar o fogo jogando gasolina. Raiva e álcool definitivamente não combinam. Porque a raiva, quando tu bebes, tu vais ter uma calma imediata, só que logo em seguida vem a falta de prudência e a raiva pode crescer bastante. Álcool e tristeza é ruim, não tão ruim. Álcool e ansiedade, mais ou menos ok. Álcool e raiva, nunca. Mas enfim, claro que isso obviamente acaba acontecendo muitas vezes. E aí vem muitas vezes o dia seguinte e a sensação ruim de culpa. Então, ok. Nós temos várias formas de acalmar a raiva. Qual que seria o ideal? O ideal seria, eventualmente, a pessoa fazer algum exercício físico. Mas, muitas vezes, o que as pessoas fazem ao estar com raiva é agredir. De novo, elas podem agredir como forma de diminuir a dor, como forma de diminuir a raiva. E nós podemos buscar tomar um calmante, pode tentar se distrair com um filme ou uma série. O importante é que a raiva é uma dor e cada pessoa vai ter uma forma diferente de como lidar com essa dor. E a agressão é uma delas. Vale dizer que muitas vezes as pessoas têm raiva e, enfim, vão comer doce, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu vou colocar aqui uma coisa antes de responder uma colocação aqui do Jarbas. E quando em momento de raiva nos autoagredimos, sem a menor dúvida, essa é uma possibilidade, Jarbas. A gente pode direcionar essa agressão contra nós. E é quando a gente faz muitas vezes também, de fato, bobagens, certo? Quando nós nos agredimos, é nesse momento muitas vezes que uma pessoa pode se matar. Então, num ato grande de raiva, a pessoa começa a se socar ou se bater, e até mesmo muitas vezes a gente pode dizer uma outra coisa, e eu acho que não é exatamente isso que tu estás dizendo, mas a ideia de se punir, isso é importante. No cristianismo, a ideia de se punir, muitas vezes se agredindo, se violentando, é uma forma de se purificar, por mais maluco que isso possa parecer, mas enfim. Então, eu vou me agredir, eu vou me açoitar, eu vou me cortar como forma de me purificar. Isso acontece em pessoas muito religiosas, principalmente na linha mais cristã. Mas, de uma maneira geral, a agressão contra si não é exatamente uma boa ideia. E aí, Ronaldo, tu colocastes exercício aeróbico ou muscular, o que tu preferires, tá? Eu acho que exercício físico, para lidar com a raiva, é a melhor forma. Por mais maluco que possa parecer, como assim? Bom, se a pessoa tiver com muita raiva, vai lá e faz 50 abdominais, ou seja lá o que for, para depois vir uma outra parte. Por quê? Raiva eu faço muita comparação de raiva com ácido no corpo. A raiva, eu acredito que seja o sentimento mais violento por corpo que existe. Se tu olhares para uma pessoa que está com raiva, tu vais ter claro que, de uma maneira geral, ela está sofrendo. Uma pessoa com raiva está sofrendo. Então, enfim, vale muitas vezes nós lidarmos bem com a raiva. Então, dor, raiva, agressão. A gente depois vai chegar ao final e eu vou propor exercícios para nós aprendermos a lidar com as nossas raivas, certo? Então, comecemos sempre com a ideia, antes de qualquer coisa, de nós acalmarmos ao estarmos com raiva de uma forma que não seja muito destrutiva. É muito destruidor lidar com a raiva através da agressão. Agora vamos num outro ponto que vai entrar muito com isso, que é a agressividade e moral. O que significaria nesse sentido agressividade moral? Vamos pensar nos filmes de maior bilheteria. Os filmes de maior bilheteria que vocês forem ver, eles vão ter agressão como base. Guerra nas Estrelas, Rambo, algum filme de luta,
a agressividade, ela vende mais do que romance em Hollywood, certo? Tu não vais ter, eventualmente, muito fortemente, um filme de grande bilheteria que seja de romance ou até de sexo. A agressividade vende mais. Só que dentro do conceito de agressividade, tu tens que tornar a tua agressividade algo moral, algo justo. Então, Gabi, bom dia, Gabi. Com a relação disso com o abusador, no caso de relacionamento abusivo, ok. Então, agressividade moral. Bom, no relacionamento abusivo, a gente vai para uma outra parte da agressividade, porque a agressão em si, a gente já está colocando que a agressão em si, ela é geneticamente prazerosa, ok. Só que a agressão, ela, além da parte genética, em termos de prazer, ela também vem com a parte de que a agressividade contém muitas vezes uma sensação de superioridade, uma sensação de poder. Muitas vezes a agressividade, por exemplo, fofoca é um tipo de agressividade, e na fofoca muitas vezes vem o autoelogio. Eu posso virar e dizer, nossa, como aquela pessoa engordou, significaria que implicitamente eu teria emagrecido, eu teria permanecido no mesmo peso. Nossa, como aquela pessoa está mais velha, implicitamente eu estaria dizendo muitas vezes, olha como eu estou jovem. Então, muitas vezes a fofoca, a agressividade, ela pode ser uma forma também de se elogiar, de se estimar mais. Ok. Além desses pontos importantes, no que se refere a relacionamentos abusivos, a pessoa que agride, sim, ela pode estar se sentindo bem. Então o homem vira para a mulher e diz, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, ou a própria mulher faz isso. Só que a agressividade, um relacionamento abusivo da mulher em relação ao homem, muitas vezes é uma agressividade indireta, quando começa a colocar coisas do estilo, não, você até se esforça, mas você não consegue ser tão bom sexualmente quanto o meu ex. Olha o nível da agressividade. Ou eu nunca fui tão destratada, nem pelas piores pessoas que eu conheci. E aí são agressões também. Então tu tens agressões mais ou menos claras, e dentro do relacionamento abusivo a agressividade também ela existe, a sensação de superioridade da pessoa que está sendo abusada também existe. Então todos esses aspectos são fundamentais no que se refere a entender não apenas o relacionamento abusivo, mas o quanto que uma pessoa gosta de agredir. E agora eu vou antecipar uma das ideias. Tem pessoas que são viciadas em agredir. É muito importante isso. Pessoas viciadas em agredir. Uma pessoa, muitas vezes, ela pode gostar de agredir o tempo inteiro, com piadas, fazendo piadas de todo mundo o tempo inteiro, menos em relação a si. Então, tem pessoas que podem ter tanto vício em chocolate, quanto em cocaína, quanto em álcool, quanto em agressividade. E, de novo, a agressividade não nesse ponto significa que vem precedida de raiva. Tu pode ter dor, raiva e comer. Tu pode ter dor, raiva calmante, dor, raiva exercício, dor, raiva, agressão. Só que tu pode também ter agressão sem raiva. A pessoa apenas está xingando porque ela gosta. Nada além. Ela está fazendo uma piada não porque ela está se sentindo mal, mas porque ela quer agredir. Então isso pode soar estranho, mas de novo, nunca minimizem a ideia de agressão como sendo uma grande fonte de prazer, uma grande fonte de alívio. E tem pessoas que aprendem muito isso em casa. Daqui a pouco a gente retoma essa ideia, mas quando um filho cresce com o pai tendo uma postura agressiva, quando uma filha cresce com uma mãe tendo uma postura agressiva, o pai não importa, a agressividade dos filhos podem ser em grande parte aprendida com os pais, porque os pais aprenderam a se aliviar da vida, das dificuldades da vida agredindo. Então os filhos também aprendem a lidar com as dores da vida agredindo tanto quanto como os próprios pais. Desculpa, Daniela, tu estás falando, pode depender do tipo de vínculo que aprendeu a ter. Se tu puderes falar um pouquinho mais sobre isso para eu entender um pouco melhor. Tá? Mas muitas vezes os filhos podem aprender a ter as raivas, as agressividades dos pais. Não é incomum, quando eu vou atender um paciente que é muito agressivo, eu pergunto para ele, bom, como é que era a agressividade dos teus pais? Como que teus pais lidavam com raiva? É bastante comum isso. Os filhos aprenderem a lidar com as dores da vida tal qual como os pais.
Tu podes ensinar depressão para um filho. Tu podes ensinar ansiedade para um filho. Uma mãe com quadro de ansiedade, uma mãe com quadro de fobias, ela pode ensinar facilmente essas mesmas fobias ou dificuldades para os filhos, certo? Então, uma mãe que tem medo da morte, ela pode o tempo inteiro ficar falando para o filho, não suba nesse escorregador, pode cair, se machucar, quebrar o pescoço. Então, a mãe pode ensinar a ter fobias, tanto quanto ela pode ensinar tristezas. Então, a mãe que fica na frente do filho, ou o pai que fica na frente do filho, ou o irmão muito mais velho que fica na frente do filho, ele pode ensinar a lidar com as dores da vida de maneira triste. Então, eu vejo meu pai no meio de uma crise econômica, ele fica num canto dizendo: nossa, como a vida é difícil, não importa o que eu faço, acaba dando errado. E o filho vendo aquilo, é fácil ele aprender a pensar como o pai. Quando eu tenho dores, eu fico reclamando? Ou, de novo, a situação da crise econômica, o pai começa a falar na frente do filho: como que eu faço para lidar com isso? Meu Deus, o que vai acontecer? Como isso pode piorar? Onde pode chegar? Vai ficar muito difícil. Então agora o filho está aprendendo a lidar com a dor da crise econômica de uma forma ansiosa e com a raiva também. Aí tu coloca, Daniela, acho que você já falou como lidar com sentimentos ou comportamentos. Como lidar, deve ser como lidar, né? Com sentimentos e comportamentos, de como lidar com a raiva. No final, a gente vai propor 2 tipos de exercícios básicos. Um vai ser para raiva, outro vai ser para agressão. A gente já chega lá, tá? A grande coisa vai ser assim: dor, raiva, agressão. Uma das ideias, dor. Boa, Fernando. Pessoal, esse é o Fernando Haraguchi. Quem quiser um psiquiatra, indico sem ressalvas. Então, cuidados com o agredido. A gente já chega lá, tá? Então a gente vai ter 2 formas básicas de como lidar com a raiva na dor. Então, dor, raiva, agressão. Uma seria primeiro, vamos já falar do exercício. Como lidar com a raiva. Daqui a pouco a gente volta. A gente não está numa aula exatamente toda bonitinha, sequencial. Exercício para lidar com a raiva, tá? Parte 1. Tenta se aliviar. Então a pessoa está com raiva. O ideal é fazer algum tipo de exercício físico. Alguns podem dizer: pô, Bayer, mas meditação não é uma boa ideia, relaxamento sim é, e muitas vezes é difícil, acaba sendo mais fácil muitas vezes fazer algum tipo de exercício físico. Então, primeira parte do exercício para lidar com raiva, buscar se aliviar, que vai te facilitar entender qual é a dor em questão. Então, primeira parte, tá com raiva, tenta fazer algum exercício físico, depois tenta vir para dor. Qual foi a dor? A dor é que o meu pai está no hospital e ele talvez morra. A minha dor é que eu fui traído ou rejeitado. Eu estou com essas dores. Então, ok, parte 1, me aliviei. Parte 2, entendi parte da dor. Agora eu vou entender qual é a causa dessa dor, que seria a parte 3, que seria o diagnóstico. Então, bom, a primeira parte, eu estou com raiva. Segunda parte, por quê? Eu estou com crise econômica. Bom, quais as dores? Com base na crise econômica, a pessoa pode ter medo de ficar pobre, a pessoa pode ter medo de tirar o filho da escola, a pessoa pode ter medo do futuro. Qual a base da dor que estaria inspirando a raiva? A dor é a crise econômica, mas qual a causa? Por que a crise econômica dói? Então nós teríamos aí terceiro ponto. O quarto ponto, apenas para entender melhor, quais os efeitos dessa raiva no dia a dia de uma pessoa? Os efeitos da raiva podem ser inúmeros. Um deles é afastar as pessoas que mais ama, criar a possibilidade muitas vezes de inclusive ser demitido, porque tu vais criar situações sociais muitas vezes complicadas, inclusive dentro da empresa em que trabalha. Então os efeitos da raiva são terríveis muitas vezes, porque fica meio fácil a pessoa sair agredindo de maneira injustificada, mas enfim, é importante. Então, dor, raiva, agressão, e dentro desse processo, quais os efeitos da agressão? Tá ok? Então, Fernando, há comportamentos e posturas que facilitam ser vítima e costumeiro de agressores. Eita ferro, quando a caneta não é nossa.
Então, posturas ou comportamentos que facilitem ser agredido. Bom, a gente poderia até inclusive usar como analogia para isso o bullying. Bullying é uma forma de agressão contra uma pessoa, de várias contra uma ou de uma contra outra, não importa. E o que facilita muitas vezes o bullying é exatamente não saber se defender. As pessoas mais agredidas são as pessoas que menos mostram a possibilidade de violentar quem violenta. Dificilmente eu vou ser agredido com socos por de fato, por uma pessoa que saiba que eu posso acabar com ela. Uma criança de 10 anos vai lá e me dá soco, se ela achar que eu posso bater nela, claro que isso jamais aconteceria, mas se ela achar isso, muitas vezes a postura de eu ser vítima da agressão da criança diminui. As pessoas que a princípio mais são agredidas são aquelas que menos sabem se defender. Então essa seria uma, Fernando. Rodolfo, aquela pessoa que não demonstra raiva, ela está guardando agressividade, ela se acumula. Excelente pergunta, Rodolfo. E muitas vezes sim. Tem pessoas que quando eu conheço, eu viro para ela e digo: tu te consideras uma pessoa calma ou contida? Porque muitas vezes a pessoa é contida, ela não é calma. A calma significaria ela estar tranquila com relação a alguma coisa. A contenção significa ela ter uma postura de aparente calma quando o corpo está em ebulição. Eu já vi várias pessoas assim, todos vocês já viram pessoas assim. Nós muitas vezes acabamos sendo assim. E vamos só utilizar aqui, pode ser uma parte bastante importante essa. Tem pessoas que dizem que quando não explode, implode. Não é bem assim que a coisa funciona. O que acaba acontecendo de uma maneira geral é que quando a gente não diminui a raiva, a gente fica pensando naquilo que está dando raiva, e ao pensar naquilo que dá raiva, aquilo fica mexendo cada vez mais, porque a raiva são duas dores na realidade. A dor que gerou a raiva, e a raiva muitas vezes de estar com vontade de agredir, mas não agredir. Então a raiva acaba sendo duas dores ao mesmo tempo, certo? A menos que tu comece a agredir, mas aí tu não está mais contendo, tá? Então sim, ela pode nesse sentido se acumular, ela pode nesse sentido ficar girando no teu corpo. Se uma pessoa tiver um pouco de raiva todos os dias, a tendência é que não vai dar muito problema, mas se ela começar a ter uma raiva meio intensa quase todos os dias, a coisa começa a complicar. Vamos comparar raiva com veneno. Raiva é um veneno para o corpo. Eu tenho o costume, a minha especialização é em tratamento psicológico de pessoas com câncer, e o meu costume, quando eu converso muitas vezes com pessoas com câncer, é perguntar como é que foram os últimos 2 ou 3 anos. E via de regra, muitas vezes tu tens dores ali. E muitas vezes as dores podem ser raiva ou tristeza, e a raiva acaba sendo uma questão meio comum. Então eu já vi gente, por exemplo, que passa por um divórcio, 2 anos depois ou 1 ano depois desenvolve câncer de mama. Então sim, a raiva é um veneno, tá? E ela pode até não se acumular, mas se ela se mantiver, se tu tomares raiva todos os dias, certamente em algum momento tu vai te intoxicar e pode ter algum tipo de problema do coração. Tu pode ter inclusive um infarto com raiva. Não é só a ansiedade que provoca infarto, a raiva também provoca infarto. E então é complicado, certo? Então a ideia é sim, dor, raiva, agressão, tentar primeiro diminuir a raiva, como vocês quiserem, contanto que seja uma forma saudável de lidar com a raiva, e aí depois volta e tenta entender a dor, e essa vai ser uma forma de lidar com as dores. As explosões de raiva, elas são via de regra efeitos de quando a gente sem querer dá um peteleco num ponto dolorido de uma pessoa. E ali, como também estava colocando aí, Fernando, sim, a parte do álcool e raiva, álcool para acalmar a raiva, como foi mencionado, acaba sendo apagar o fogo jogando gasolina nele. Não é exatamente uma forma muito boa. Fernanda,
o que fazer com a raiva e tristeza para não desencadear doenças psicossomáticas? Ótima pergunta, Fernanda. Pois é, de uma maneira geral, isso também pode dar outra live. Vou colocar aqui embaixo, distúrbios psicossomáticos. Fernanda, vamos falar do seguinte. Vamos colocar o indicador biológico de dor como sendo um indicador que o corpo está sendo agredido, o corpo está sendo afetado de maneira nociva. Então, todas as emoções dolorosas, elas são venenos para o corpo. Todas as emoções dolorosas são venenos para o corpo. Tristeza, raiva, ansiedade, angústia, melancolia, ciúmes, tudo isso, todas essas são fontes grandes de sofrimento orgânico. E eu me atrevo a dizer que tal qual como pode doer um peteleco, como eu enfiar uma faca, da mesma forma tu podes provocar efeitos tão desastrosos, organicamente falando, provocado pela emoção, quanto uma facada. Eu já inclusive propus uma analogia que pode ser considerada extrema, mas é para ser extrema mesmo, de que uma pessoa que está o tempo inteiro com ansiedade ou com raiva, ela vai acabar diminuindo o sistema autoimune, provocando o mesmo efeito da AIDS. A AIDS, em inglês, significa sistema autoimune deficitária. Então, tu detonas o teu sistema autoimune pelo excesso de raiva. Ao detonar teu sistema autoimune, pelo excesso de raiva, a liberação de cortisol altera todo o sistema autoimune. Por causa disso, a pessoa fica altamente passível de ser afetada de maneira negativa. Então, a raiva pode provocar tanto a doença psicossomática quanto a tristeza, e, enfim, todas as dores, todas as dores emocionais ou emoções dolorosas. Então, é muito importante todo esse aspecto. Nós jamais podemos deixar de lado o quanto que doenças psicossomáticas, ou seja, doenças orgânicas provocadas pela psique. Obrigado, Fernando. Isso, síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? E é isso, Davi. Há quanto tempo, rapaz? É isso mesmo. Eu diria que sim, tu podes provocar os efeitos da AIDS com a psique. Tá? Que, claro, nesse sentido não teria nada a ver com HIV, mas vamos usar ainda a analogia de veneno e dores emocionais. Se veneno for como uma dor emocional, a gente pode pensar em veneno em termos de intensidade do veneno, quantidade do veneno e frequência com que tomamos o veneno. E quanto mais essas três coisas acontecerem, mais distúrbios psicossomáticos, mais doenças psicossomáticas cada um vai acabar desenvolvendo. Então esse é um aspecto bastante importante que a gente precisa cuidar. Toda emoção dolorosa é passível de desenvolver uma doença psicossomática. E, enfim, inclusive coisas como câncer e variações. Tá? Então, de novo, a gente pode lidar com a raiva de duas formas básicas, acalmando a raiva e buscando a causa da raiva. E todas as crises de raiva, pense nelas como sendo minas de guerra. A pessoa está caminhando, toca num ponto, explode. Então a pessoa está conversando e no meio da conversa uma pessoa bate no ponto fraco da outra, vem a dor, da dor vem a raiva, da raiva vem a vontade de agredir. Então esses são aspectos bastante complicados. Bom, então um é como lidar com a raiva. A gente está colocando aqui como lidar com a raiva. Que é, vamos repetir, buscar se aliviar primeiro, entender a dor, as causas das dores, os efeitos das dores e aprender a lidar com as causas. Então, se eu tenho uma crise econômica e isso está me desenvolvendo raiva, está me dando dores, está me desenvolvendo raiva, a dor da crise econômica é ter que sair, abrir mão do meu carro, ter que sair do apartamento que eu estou, ter que vender o apartamento que eu estiver. Se essas forem as causas das dores que estão provocando as raivas, eu preciso aprender a lidar com essas dores.
Por exemplo, só para comentar uma aqui, a gente está falando de crise econômica, uma das coisas mais importantes para conseguir passar bem por uma crise econômica é aprender a perder. As pessoas não querem aprender a perder, todo mundo só quer ganhar e manter o que já tem, só que enquanto tu não consegues perder, tu te tornas refém daquilo que tu possuis. E às vezes o que tu possuis pode ser um carro bom, ou, sei lá, uma escola cara do filho. Então aprender a perder. Aprender a perder o que na vida? Tudo. Aprender a perder um casamento, aprender a perder a profissão, aprender a perder a roupa que tu usas, aprender a perder tudo. Quem não conseguir aprender a perder vai ser refém daquilo que tem, não importa o que seja. Então daí a necessidade de aprender a perder absolutamente tudo. Então esse exercício para lidar com raiva. Se acalmar primeiro, entender depois e aprender a lidar com as dores que provocaram a raiva. Agressão. Parte 2. Então, esse seria a raiva. E aí, nós temos a agressão. A agressão, o que as pessoas precisam fazer para agredir? Isso aqui é uma questão muito interessante. Então, de novo, a gente estava falando anteriormente de agressão imoral. Se eu agredir uma pessoa de maneira injusta, eu me torno uma pessoa má. E aí eu me sinto culpado por ter agredido de maneira injusta. Então, muitas vezes eu vou querer entender as coisas de uma tal forma que justifique a minha agressividade. Não é à toa que as pessoas começam a mentir para elas mesmas sobre determinadas situações para terem a justificativa para agredirem de maneira tranquila. Imaginem, sei lá, eu vou usar aqui a ideia do Rambo. Imaginem que o Rambo vai matar alguém inocente, ele vai estar agredindo, mas você é uma pessoa inocente. Então, na realidade, a agressão ela vai ser injustificada, o que torna a pessoa má. Não, eu só posso agredir na medida em que for justo, nem que eu tenha que mentir para mim sobre o quão justo é a agressão que eu estou tendo. Por exemplo, de novo, então uma mãe agrediu o filho agrediu a mãe, ou se agrediram, e agora cada um só olha para o próprio ponto de vista, tentando justificar a agressão de uma tal forma que a pessoa não seja má. Então, muitas vezes em filmes, por exemplo, de destruição, filmes de violência, eu preciso primeiro transformar o vilão em vilão, sendo uma péssima pessoa. Aí isso justifica a agressividade do herói. Então, por isso que muitas vezes as pessoas vão querer justificar. Vamos pensar nas badernas que aconteceram aí em algumas manifestações no Brasil e fora do Brasil, de pessoas destruindo coisas. Ora, será que aquilo ali foi uma coisa maluca? Ou as pessoas apenas arrumaram um jeito de agredir? De uma forma tal que elas vão dormir achando que elas fizeram uma boa coisa? Chegas pro cidadão e diz, vem cá, só para eu entender de que maneira a manifestação fica mais forte quando tu quebras uma vitrine de uma loja, de uma pessoa que está trabalhando, ou a vitrine de um banco, de que maneira isso se relaciona com uma manifestação saudável? E não tem nenhuma relação, porque na realidade tudo que ela quer é destruir. Ela quer destruir e se sentir bem com isso, mas para se sentir bem com a destruição, ela precisa dar alguma explicação, por mais desprovida de reflexão ou lucidez possível. As pessoas vão mentir o que elas precisarem mentir para elas mesmas para conseguirem agredir, se sentirem bem com o fato de terem agredido e serem uma pessoa boa. Olha que coisa bonita. Então eu só destruí aquela loja porque eu achei legal. Não, eu só destruí aquela loja porque no fundo isso representa de alguma maneira a possibilidade de mudança do Brasil, então está justificada a destruição da loja. As pessoas mentem de cada forma para conseguirem ter prazer naquilo que elas querem. É impressionante, certo? Então, na realidade eu não agredi porque eu gosto de agredir, eu agredi porque você me fez agredir. Muitas vezes, aí Jarbas, essa sua pergunta é muito importante. Então, a agressão ou um desabafo, só que nesse caso em particular, o desabafo é uma agressão, tá? Eu posso desabafar, eu posso falar o que está me incomodando de uma forma não agressiva, mas quando eu desabafo agredindo, tudo bem, eu estou agredindo, o que vai me acalmar, e tu está desabafando também, aí tu juntas os dois, tá? Então a agressão é sim uma forma de lidar com raiva, mas não sempre é ruim. Eu não estou dizendo que seja sempre ruim, eu não sou contra a agressão por completo, eu sou a favor da agressão realmente justa, na medida em que se fizer necessária. Muitas vezes conversas contundentes são necessárias para mudar um relacionamento que está para acabar, e se não for tido uma conversa contundente, complica. Quantas vezes a gente não ouve a expressão, nossa, você está jogando na minha cara?
Mas o que significa jogar na cara? Significa muitas vezes que a pessoa que ouviu alguma coisa teve que lidar com uma verdade dolorida e a pessoa se sentiu agredida, o que não significa que não tenha sido verdade. A causa da agressão, a causa do jogar na cara. Muitas vezes é necessário ir de encontro para ter alguma mudança. Só que muitas vezes o problema é que está sendo feito numa medida injusta. Imagina uma pessoa, vou fazer uma comparação aqui exagerada, mas enfim, imagina uma pessoa que ela roubou uma galinha para poder comer para viver e agora tu matas ela. Exagerado, certo? Agora, um cidadão que vai matar 500 pessoas com tiros, ou seja lá o que for, e não estaria justificado em grande parte pensar em como agredir essa pessoa, não necessariamente matando, mas não sei, mas fazer alguma coisa que pare a pessoa. Então, dependendo do tamanho do crime, uma punição razoável, uma punição de acordo, mais ou menos nesse sentido. Bárbara, eu não estou exatamente diferenciando violência e agressão. A gente poderia ir violência como violar um estado de alguém e agressão como ir de encontro a alguém e provocando algum tipo de efeito negativo ou nocivo nela. Então, eu estou tratando nesse momento como sendo mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, agressão. Então, tem agressões justificadas. Claro que tem, tá? Mas, enfim, entremos ainda um pouco nisso. Agressão. Como que a gente pode tentar ensinar uma criança a lidar bem com a agressão, tá? Levando ela a aprender a se colocar no lugar da vítima. Por exemplo, a pessoa que faz bullying uma com a outra, via de regra, esse bullying, a pessoa que está fazendo com a outra não está se colocando no lugar da vítima. Ela só está agredindo, ela é a abusadora ou a agressora, e com base nisso ela se sente bem apenas. Até porque tem muitas vezes outras pessoas fazendo, então ela se sente bem apenas. Quando que tu acabas com uma pessoa que acaba sendo um bully? Em grande parte, a hora que ela aprende a se colocar no lugar da vítima. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pode propor para nós mesmos. E para crianças, aprenda a se colocar no lugar da vítima. Tem situações que eu sempre acho muito difíceis, tem situações que na realidade são praticamente impossíveis de não ter algum tipo de crítica. Pense num presidente, pense num governador, pense em qualquer pessoa que tem que tomar alguma decisão. Se tu te colocares no lugar da pessoa, tu vais entender que não importa o que seja dito, feito, vai ter uma forma de fazer diferente e sempre vai ter alguém reclamando. E reclamar é uma forma de agredir, diga-se de passagem, né? À toa que tem pessoas que gostam de reclamar o tempo inteiro. Reclamar nada mais é do que uma forma, muitas vezes, de agredir. Seja reclamar da esposa, reclamar da política, reclamar de roubos, reclamar de problemas, enfim, reclamar é uma forma de agredir. Então isso também acaba sendo muito importante. Voltando a uma situação que nós havíamos colocado ali, na realidade o Fernando chamou a atenção para como lidar com cuidados com o agredido. A gente pode fazer uma analogia com a medicina. Então, eu recebo um paciente, eu estou no pronto-socorro, eu vou tentar ver onde no corpo estão os cortes ou batidas ou sofrimentos. Então, a grande pergunta acaba sendo como lidar com essa agressão. Então, primeiro eu vou ter que entender onde machucou, onde cortou, onde queimou. Então, essa é a primeira pergunta. Então, eu atendo um paciente, ele chega para mim e diz: meu pai me espancava quando criança e dizia que eu era péssimo e nunca ia ser coisa alguma na vida. Eu pergunto para esse paciente: me fala um pouco de que maneira, o que passava pela tua cabeça enquanto tu estavas passando por isso? De que maneira as agressões do teu pai afetaram como tu és emocionalmente? Ele diz para mim: não me doía tanto o fato de levar tapa na bunda do meu pai, ou às vezes até cascudo. Não, isso não me doía muito. O que me doía era a sensação de que eu nunca seria coisa alguma na vida. Então, bom, de que maneira essa sensação de que você não será coisa alguma na vida lhe afeta? E aí daqui a pouco a pessoa diz: pô, me afetava porque de fato eu fiz muita bobagem na vida. Então, enfim, meu pai estava certo. Então eu vou cuidar das dores da pessoa agredida dessa forma. Primeiro eu tenho que entender qual é a dor, quais as causas dessa dor. A agressão, ok, mas qual a dor? E quais os efeitos dessa dor na vida das pessoas? Porque uma coisa é a dor,
digamos que a pessoa diga, eu nunca vou ser coisa alguma na minha vida, e não importa o que eu faça, eu vou ser péssimo, e foi isso que eu ouvi meu pai dizendo, então é isso que eu acredito que vai acontecer. Essa é a dor. Bom, de que maneira isso afetou a sua vida? Não importa o que eu fizesse, eu sempre achasse que não ia dar certo. E mesmo que desse certo, eu diria que depois de dar certo ia dar errado. Então, isso é como afetou. Então, a dor, as causas da dor e os efeitos das causas da dor e da dor em si. E aprender a lidar com as dores e causas. Então, se a gente fosse fazer, a ideia seria primeiro nós diagnosticarmos a raiva. De novo, a raiva é efeito, acaba sendo a causa da agressão, muitas vezes, não sempre. Então, a raiva é efeito de uma dor. Primeiro entendamos a dor. Se uma pessoa souber lidar bem com rejeição, por exemplo, é como se ela ficasse imune à rejeição. Então, quando ela for rejeitada, ela não vai ter dor. Ao não ter dor pela rejeição, não vai ter raiva ao ser rejeitada. Como é que nós aprendemos a lidar com a raiva de pessoas que nos rejeitaram? Bom, em grande parte, aprendendo a lidar com as dores da rejeição. Então, se nós fôssemos pensar em temas na vida, eu sempre faço isso muitas vezes quando eu vou atender alguém que está com dificuldades de relacionamento. Quando tem brigas, a pergunta é quais são os temas das brigas. Muitas vezes o tema pode ser você não me dá atenção, o tema pode ser você não tem mais vontade de ter relação sexual comigo, o tema pode ser você não me reconhece, você não me valoriza, o tema pode ser você mudou, o tema pode ser você disse que queria casar, não quer mais, o tema pode ser você disse que queria ser pai ou mãe e não quer mais. Quais os temas que geram as dores, que geram as raivas, que geram os conflitos? Então, em grande parte, como que a gente lida com as dores de quem sofreu algum tipo de abuso, entendendo as dores. Separar completamente o que aconteceu com o efeito na pessoa que passou pela coisa. Por exemplo, então, nós temos aí uma garota que teve um namorado com 15 anos de idade, que ficava falando o tempo inteiro que ela era feia, ou chata, ou seja lá o que for. E aí eu vou perguntar para ela, não interessa muito o que ele disse, o que interessa é o que ele entendeu dela, o que ele entendeu dessas coisas, ou, enfim, o que ela entendeu dele. Então eu pergunto, bom, de que maneira as frases do seu namorado lhe afetavam? Eu sempre achei que se eu não fosse bonita, eu não ia ter relacionamento algum na minha vida, então eu nunca me dediquei a nenhum relacionamento, porque eu sempre achei que eu seria largada porque eu sou feia. Então essa é a maior dor. A maior dor não é exatamente o que ele disse, mas e é isso que a gente precisa tratar, cuidar, tá? Então, é mais ou menos como a pessoa levou um chute na perna e a perna quebrou, só que o problema não foi a perna ter quebrado, mas foi o fato de ter rompido alguns vasos, e agora esses vasos podem se transformar em hemorragia, e aí matar a pessoa. Então, uma coisa é a agressão, outra coisa é o efeito da agressão na pessoa. A gente não vai lidar com a agressão não importa tanto, o que importa é o efeito da agressão para o indivíduo que passou por aquilo. Aí ferro. Aí a Karina pergunta, né, como superar esses traços raivosos de amigos que são importantes pra gente, é muito complicado, às vezes cansa. Sem a menor dúvida, ao passar por agressão de amigos, muitas vezes o que nós teríamos é se sentir dolorido com eles, ficar incomodado, só que aí uma das ideias fundamentais acaba sendo que nós focamos demais nas dores. Então a discussão com um amigo pode ter agressões, e aí tu pode ter uma amizade de anos e tu te foca só nas agressões, e agora por causa de alguns momentos bobos as pessoas se afastam da amizade, e aí abre de uma amizade longa. E como qualquer grande amizade, amigos são dificílimos de serem achados, por assim dizer. Então, aprender a perdoar. E aqui eu acho que talvez, eu estava pensando um pouco nisso, a gente pode fazer isso a próxima live, culpa e perdão. Se vocês acharem uma boa, vocês dão um toque, aí a gente pode fazer culpa e perdão, depois da próxima. Culpa e perdão. Essa aí vai longe. Sim, tem pessoas que são raivosas de base, e pessoas raivosas de base muitas vezes são difíceis de lidar com elas. E o problema muitas vezes são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia,
E se a gente não aprender a lidar com as dores das agressões dos nossos amigos e amigas e familiares, o que acontece? Simples. A gente vai ficar só. Pessoas que não sabem lidar com as agressões ou dores vão ficar só. Certo? Então, ótimo, pessoal. Suzana, Rodolfo, façamos desse jeito. Então, a próxima vai ser sobre culpa e perdão. Mas ok. Então, boa parte disso, se nós fôssemos parar para pensar... Tem gente que vira para mim e diz, meu pai me batia quando eu era criança. Eu falo, ok. Só para ter uma ideia, quantas vezes ele te bateu? 3. Oi? 3 vezes ele me bateu. Então, ok, quantos anos tens? Eu tenho 35, 30, 40, 80. Tu falaste como se teu pai tivesse te batido muito, falaste meu pai me batia, teu pai te bateu 3 vezes, e quantas vezes ele não te bateu, quantas vezes ele conversou contigo de maneira adequada, quantas vezes ele foi legal contigo, quantas vezes ele tentou se colocar no teu lugar, tu só focas nas 3 vezes que tu apanhaste teu pai? E isso praticamente, todas as pessoas fazem. Elas se focam nas dores, e eu estou ainda retomando o que a Karina falou, minha mulher, o que a Karina falou, e sim, a ideia é que a gente perde a amizade com uma facilidade brutal, porque nós nos focamos naquilo que a pessoa fez de errado, só que ela faz uma coisa errada a cada 200 dias, e agora, por causa daquela coisa errada, a cada 200 dias, tu dizes, não vou mais ter amizade. Então, pessoas raivosas, muitas vezes, claro, é como tudo na vida, se for demais. Agora, eu não vejo grandes problemas em aceitar bobagens que alguém faça contra nós, uma vez a cada 100 horas de conversa, por 10 minutos. Então, e depois a gente talvez vai exatamente abordar isso na próxima live, que é até onde perdoar. Até onde perdoar... boa tarde. Até onde perdoar a agressão de alguém contra nós. E... uma bela discussão essa. Tá ok? Então, enfim... justificar a agressividade é uma ótima forma de a gente conseguir botar a cabeça no travesseiro, só que muitas vezes a justificativa, na realidade, ela é falsa. Então... esse é um aspecto, o outro, cuidado do agredido, e aqui é outra colocação que tu fizestes, Fernando, de posturas ou comportamentos que facilitam ser agredido, tá? Bom, vamos pensar numa que a gente já conversou, que seria exatamente a questão de não saber se defender. Essa é uma. A outra que facilita ser agredido é baixa autoestima. Então, uma mulher que se acha feia, se o cidadão falar você está feia ou gorda, ela vai aceitar aquilo e facilitar que ele repita isso. Então, uma pessoa que não sabe se defender verbalmente, né, obviamente fisicamente, mas vamos juntar essas duas, aí fica péssimo. Uma pessoa que tem baixa autoestima e não sabe se defender, essa pessoa está ferrada. Então, uma pessoa que não sabe se defender, ela não vai saber lidar com críticas. Uma pessoa que tem baixa autoestima vai aceitar as críticas com facilidade brutal. Uma pessoa que seja muito dependente. Então, por exemplo, vamos colocar uma outra situação que leva as pessoas a facilitar a agressividade. Se um filho for dependente do dinheiro do pai, isso facilita que o pai agrida o filho sem medo de agredir o filho. E aqui a gente pode colocar uma outra situação, que agora eu vou falar algo que vai soar super estranho, mas enfim, muitas vezes a pessoa não vai ser respeitada enquanto ela não for capaz de gerar violência contra a pessoa que vai desrespeitá-la. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Por que o chefe vai ter muitas vezes facilidade de xingar um subordinado ou um funcionário? Porque o funcionário depende do chefe para ter emprego. Então o cidadão vai aceitar a ideia de ser agredido porque no fundo ele depende do outro. Então depender de alguém facilita aceitar a agressão desse alguém. Então pessoas que dependem muito de alguém tendem a aceitar com facilidade a agressão. Lembrando, focando, deixando claro,
De novo, as agressões, elas podem ser óbvias, altas, como um xingamento, mas tem agressões que não são. Então, muitas vezes a agressão é uma comparação. Eu viro para minha mulher e digo, nossa, as minhas ex eram de alguma forma melhores, então pronto, essa é uma agressão. E quando isso acontece, de uma maneira geral, se a pessoa não souber se defender, tiver baixa autoestima, e se ela depender de mim financeiramente, a facilidade é que a tendência é que ela vai aceitar. Então é sempre necessário cuidar. Pessoas que dependem demais, pessoas que não são independentes, claro, pessoas que são frágeis em termos de não saber se defender, ou simplesmente elas têm baixa autoestima. Junta esse combo, não saber se defender, baixa autoestima e depender, essa pessoa pode sofrer um relacionamento abusivo com facilidade. Então vou colocar ali, Fernando. O que você acha do uso de calmante para pessoas que não estão se recuperando de uma doença psicossomática mesmo tomando remédios? Por causa do seu estado de raiva, ansiedade e tristeza profunda. Fernanda, a pergunta é bastante complexa e bastante importante. Tá? Em que medida remédios psiquiátricos auxiliam distúrbios psicossomáticos? Tá? A ansiedade em si, se ela for contínua, se a ansiedade for contínua, ela vai violentar o corpo. Se tu tomas o calmante, diminui a ansiedade, diminuindo o efeito violento no corpo. Então o calmante nesse sentido pode sim auxiliar no tratamento de distúrbios psicossomáticos, tá? Embora além do calmante, o ideal seria tu dares uma olhada nas causas das raivas, nas causas das ansiedades e tristezas. A tendência é que tu vai descobrir que muitas vezes a causa ou as causas são as mesmas. A raiva, a ansiedade e a tristeza são apenas formas de lidar com essas causas. Tá? Digamos que eu descubra que eu fui traído pela minha esposa com o meu melhor amigo. Então, e por causa disso eu me sinto inferior, eu sinto que eu desperdicei meu tempo. E todas essas dores, às vezes eu vou estar lidando com elas de maneira raivosa, às vezes eu vou estar lidando com elas de maneira ansiosa, às vezes vai ser de maneira triste, mas as causas são as mesmas. Então a primeira parte, tu pode usar o calmante sem problema algum, não vejo problema com isso, tá? Mas contanto que depois de usar o calmante tu fiques calma, tu tentas entender as causas das tuas dores, e ao lidar com as causas das tuas dores, essa raiva, ansiedade e tristeza vão desaparecer. Mas precisa lidar bem com as causas das dores, não as dores, percebam, não a dor. É que nem eu ter uma dor na perna. Dor na perna não é diagnóstico, dor na perna é queixa. Então eu preciso entender a minha dor, onde é que está a dor e a causa da dor. Por que eu tenho uma dor na perna? Eu tenho a dor na perna porque eu estou com uma inflamação no meu músculo, que seria aí, eventualmente, possivelmente, o diagnóstico. Leda, há quanto tempo? Estou com raiva por não me defender dos ingratos. Ai, ferro. Ingratos. Pois é. Bom, vamos por partes. Agora vou me localizar aqui. Ingratos. Aí o Fernando coloca: calmantes são medicações sintomáticas, muitas vezes fundamentais, mas nada de se tratar a causa. Então aí, Fernando, esse aí é o Fernando Haraguchi. Ele colocando da parte dele psiquiátrica. Tá ok? Mas é isso aí, Fernando. Então, Rodolfo, que leitura você indicaria sobre esse tema? Rodolfo, honestamente, na realidade, eu nunca vi nenhuma leitura nesse sentido. O que eu faria é tentar descobrir qual é a minha dor e tentar ler sobre a dor, mas não exatamente sobre raiva e agressão, porque isso eu nunca vi em lugar algum. Isso foi o que eu observei em pacientes, foi o que eu observei nas pessoas. A causa da raiva, dor, raiva, agressão, sendo, no geral, esse o caminho. Então, tenta entender a dor. Então, digamos que a minha dor seja lidar com traição, e o problema da traição é que isso bate na minha autoestima porque eu me sinto menos homem. Então, eu vou tentar refletir sobre isso de uma tal forma que eu não me sinta menos homem e aí diminui a dor. Então, 24 segundos restantes, entender e fazer algo para se libertar de atitudes. Ótimo, Rose, é isso mesmo. Entender as nossas dores, as causas delas e aprender a lidar com elas, buscando literatura nesse sentido. Pessoal, agradeço a todos pela presença. Nos vemos semana que vem e a ideia vai ser culpa e perdão.
E, pois é, Gabi,